Fala Dev, bem-vindos ao dia 4 da Missão Elixir, aqui da NLW de número 6, edição especial Together. A gente está quase no fim da nossa missão, mas ainda tem muito a explorar, a gente tem muito ainda a avançar na nossa aplicação e nesses últimos 2 dias é nesse caminho que a gente vai seguir. Tudo bem? Vamos até virar o nosso roteiro e o que a gente vai fazer nessa aula? Nessa aula, a gente vai descer um pouco mais no nosso banco de dados e finalmente criar exercícios e treinamentos, não só no nosso banco de dados, mas também vamos criar os exercícios e os treinamentos através do GraphQL, que foi até o que a gente viu na última aula, né? Na aula de ontem, a gente pôde entender toda a estrutura. Na verdade, deixa eu voltar para cá, para o Imscal. A gente pode entender toda a estrutura do GraphQL, a gente viu toda a parte teórica aqui do GraphQL, o que é um esquema, scalar types, carry mutations, e logo em seguida a gente foi no nosso código também. A gente criou o nosso tipo root aqui, né? A nossa root mutation, a nossa root carry. A gente viu também como criar o UUID aqui no GraphQL. A gente criou o resolver de usuário e no nosso esquema finalmente... Cadê o esquema? Tá aqui. No nosso esquema a gente fundou tudo naquele contrato, que foi o que a gente conversou, e podemos tanto ler usuários do banco, quanto criar usuários do banco através do GraphQL que a gente tinha. Tudo bem? Então, a direção que a gente vai agora é avançar toda essa lógica para a gente poder, não só no banco, mas no GraphQL também, a gente poder criar os treinamentos que incluem exercícios também através do GraphQL. Beleza? Então, vamos até voltar no nosso roteiro. A gente já falou da aula de ontem. Ah, sim, legal. Ainda bem que eu tenho um roteiro. Lembrando que na última aula, a gente faltou uma parte de exibir os erros da forma correta. Vamos até revisar o que era isso. Vou abrir o Mix Phoenix Server aqui. Vamos agora ao nosso localhost GraphQL aqui. Tá? E, eu acabei... Até deixa eu dar essa dica aqui, eu limpei a carry default, tudo default que tinha aqui. Por quê? Porque o meu GraphQL iterativo ele tinha parado de funcionar nos testes que eu estava fazendo aqui, gravando as aulas, preparando o material para as aulas. E caso isso aconteça com você no Google Chrome, simplesmente usa a lixeirinha aqui para limpar o seu ambiente. Se você vê que o GraphQL iterativo está travado. Eu clicava aqui nas mutations e na carry não ia para frente. Eu tentava dar o play, não acontecia nada. Quando eu abri o inspect do Google Chrome, estava dando um erro de JavaScript, mas eu limpei e voltou tudo a funcionar. Ou testei no Firefox e tudo estava funcionando também. Então não era erro da aplicação, era algum erro aqui de ambiente, alguma coisa do GraphQL. Tá? Eu sei que eu tampei aqui quando eu apontei, mas eu só estava clicando aqui, deixa eu até mostrar só com código, eu só estava clicando aqui quando eu clicava aqui no root carry no mutation, nada ia para frente e as coisas meio que travavam. Mas beleza, então deixa eu respirar. Foi uma introdução um pouco acelerada, né? Então deixa eu respirar aqui e recapitulando. Na última aula, quando a gente tentava exibir erros no momento da criação, quer ver? Vamos até fazer junto de novo. Mutation create user, que vai ter um input, e esse input, vou até quebrar a linha aqui, vai ter um name, Rafael, e-mail rafael@banana.com, tá? E um password 123456. E desse usuário eu quero que o GraphQL exiba para mim o ID e o nome só. Beleza, vou dar play. O usuário foi criado no banco, mas se eu der play de novo, eu queria ver uma mensagem de erro que esse e-mail já foi usada, né? Que foi a validação que a gente fez no Ecto. Mas quando a gente dá play, a gente tem uma exceção, porque o GraphQL não está pronto para lidar com esses erros. Tudo bem? Lidar com esses erros a nível do GraphQL, erros de Ecto Change Set, apesar de não ser tão complicado, também não é algo muito trivial. Então, para ajudar a gente vai instalar hoje uma nova lib, que é essa lib aqui, que não sei como pronuncia corretamente, se é CrewDry, eu acredito que é CrewDry. CrewDry, que tem algumas funcionalidades tanto para Phoenix Context quanto para resolvers do Absinthe, tá? A lib tem várias funcionalidades, a gente não vai usar quase nenhuma delas, mas a gente só vai usar essa parte de tratamento de erros que ela faz automaticamente para a gente. Então na parte deps aqui, eu vou copiar a versão 2.4.0, você poderia, nem precisa copiar se você não quiser, é só você digitar,
E aqui nas nossas dependências eu vou colocar logo depois CrewDry na versão 2.4.0. Porque ela vai ter um middleware que vai tratar esses erros automaticamente para a gente. Vocês vão ver isso na prática funcionando. Aqui ela tem até um exemplo, olha só, que a gente pode fazer um alias em CrewDry middleware translate errors e usar depois do nosso resolve. Está até parecido com o nosso exemplo, ó, um parâmetro aqui, uma função de resolve, ó, com o mesmo nome que a gente usou praticamente, usa resolve create aqui, e tem um middleware translate errors, tá vendo? E é justamente isso que a gente vai fazer. Você vai copiar essa parte do alias aqui. Então vamos aqui no nosso, a gente vai no nosso root, tá? No nosso root aqui do GraphQL. Então vamos ao root. Aqui a gente vai colocar o alias do CrewDry aqui. E aqui nesse resolve de criação de usuário, que é onde a gente tem esses erros do Ecto, a gente vai colocar esse middleware translate errors, tá? Então vamos colocar aqui embaixo, ó, middleware translate errors, que o middleware nada mais é do que um pedaço de código que trabalha ou na entrada e saída de dados ou apenas em uma das vias. Então antes de ele devolver o resultado para o GraphQL, ele vai ver se tem algum erro e cuidar de tratar esse erro de uma forma que o GraphQL entende automaticamente para a gente. Vamos ver até se isso já funciona sem eu reiniciar nada? Vamos vir aqui no GraphQL interativo de novo, dar play. Aparentemente ele não funcionou, porque, obviamente, o GraphQL mesmo está reclamando que eu mudei o mix a XS. Então vamos executar de novo, aqui para ele compilar certinho. Beleza, executei o servidor de novo. Agora eu vou dar play aqui. E tá aí, agora já tem uma mensagem bonitinha, e-mail já foi tomado. Vamos mudar o e-mail agora, mas deixar o nome com um caractere só? Tá aí, nome tem que ter, no mínimo, 2 caracteres. Então, os erros estão tratados de forma simples e automática para a gente, através da lib do CrewDry aqui, e você pode seguir essa mesma abordagem para a gente ser uma abordagem mais rápida. Mas se você tiver curiosidade, depois você pode navegar aqui nos middlewares da lib, e tem o middleware translate errors. Se você tiver curiosidade, você pode vir aqui no código-fonte e analisar como ele trata isso. Você pode ver que não é um código tão trivial assim, mas que se for aos pouquinhos você consegue entender também. Mas a gente não precisa perder tempo com isso agora, tudo bem? Então, exibindo erros de forma correta, a gente já fez. Agora então a gente pode voltar para o banco, né? A gente agora vai fazer a parte de criar exercícios no banco. Lembrando que no nosso banco de dados, a gente vai ter aqui exercícios com ID, nome, URL do vídeo do YouTube, uma descrição do protocolo. Para quem já fez academia, o que é esse protocolo? Pode ser um protocolo padrão, por exemplo, que você vai fazer, por exemplo, 3 séries de 12, 3 séries de 15. Isso é um protocolo padrão, que você assim, simplesmente faz repetições. Tem protocolos que a gente chama de drop set, que a gente vai diminuindo a carga no exercício. Então, por exemplo, o primeiro exercício eu faço com 10 quilos. O segundo, na verdade, logo em seguida eu diminuo essa carga para 8 quilos e faço exercício de novo. Logo em seguida eu baixo mais uns 20, 30% e faço exercício de novo. Isso é o exercício de drop set. Tem o B-set, que eu faço 2 exercícios. Eu acabo um exercício e sem descansar eu já faço outro exercício. Isso é o protocolo e a repetição é quantas vezes eu vou repetir isso tudo. Então, primeiro eu tenho que criar exercício no banco, já que o treino vai conter os exercícios. Então vamos criar o exercício primeiro, depois a gente cria o treino aqui, que simplesmente vai ter o user ID, que é do treino de quem que se refere, né, a qual usuário esse treino pertence e quando esse treino começa, quando esse treino termina. Beleza? Na verdade mesmo, eu tô pensando aqui e na verdade eu falei errado para vocês. Como o exercício aqui, na verdade, ele vai pertencer a um treino, né? Ele vai pertencer a um treino. Primeiro a gente vai criar o treino para a gente referenciar na migration. Desculpa, eu confundi, mas para a gente referenciar na migration a tabela treino no exercício, eu vou criar o treino primeiro, depois o exercício. E o treino ele vai referenciar a tabela usuário também, mas o usuário a gente já tem criado, então isso não é nenhum problema. Eu confundi até porque faltou eu acrescentar nesse layout aqui, ó,
e a gente até pode colocar aqui, que o exercício ele vai ter o quê? Um training ID. Tá? É o que está faltando aqui. E a gente vai precisar disso também. Então, na verdade, vamos começar com o treino. Primeiro, vamos criar a tabela treinos aqui. Beleza? Então, vamos lá. Para criar a tabela, a gente já sabe que a gente vai fazer um mix ecto.gen.migration. Opa, agora que eu vi que eu estou com a fonte pequena, vamos aumentar minha fonte aqui. A gente vai fazer um mix ecto.gen.migration para gerar uma migração. E qual vai ser o nome da migração dessa vez? Create Trainings Table. Beleza? Migração criada lá em Priv, Repo Migration, vai estar lá a Migration. Então, eu vou até dar aqui, ó, Ctrl P e vou digitar assim, ó, Ctrl P no VS Code, a gente pesquisa o arquivo de forma rápida. Então, eu vou fazer assim, ó, Create, aqui, ó, e já está até aqui, Create Trainings Table, tá? Então, está aqui. Então, a gente já viu como a migration funciona, então eu vou ser mais direto. A gente vai fazer um Create Table, Trainings. E quais campos a gente vai ter? A gente vai ter um Add Start Date, do tipo Date. Opa, do tipo Date. A gente vai ter um Add End Date, também do tipo Date. A gente vai ter um Add User ID. Aí sim, a gente vai usar um References Users. É dessa forma que a gente coloca uma referência a uma outra tabela. Então, eu vou ter um campo User ID que referencia a tabela usuário. Isso aqui é o nome da tabela, através dessa função References. E, como sempre, Timestamps aqui também a gente vai precisar. Antes de rodar essa migration, a gente pode também, aí sim, criar a migration de exercícios. Mas é importante criar de treinos primeiro, para quando as migrations executarem em ordem, uma saber referenciar a outra, tá? Então, vou apertar para cima aqui no terminal e vamos agora fazer um Create Exercises. Eu escrevi certo? Exercise. Deixa eu ver aqui. C-I-S-E. Acredito que sim. Então, vou dar um Ctrl P. Create Exercises Table. Beleza. E aqui, o exercício em si tem mais campos, né? Então, ó, Create Table. Exercises. Do end. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar os campos. Então, add name do tipo string. A gente vai ter um add YouTube video URL, falando chique aqui no inglês, né? Do tipo string. A gente vai ter um protocol description do tipo string. Tudo isso está lá no IMES. Quais os campos que estavam lá? Add repetitions. Também vou pôr repetições string, por quê? Porque a gente vai escrever do tipo 3x12, por exemplo, 3 de 12, ou 4x8, ou, por exemplo, 10, 10, sei lá, ou 12, 10, 8, 15. Para ficar mais flexível esse campo, por isso que repetições também é do tipo string, tá? E no fim, add training ID, que vai referenciar, então references, a tabela trainings. E por fim, timestamps. Beleza? Só um detalhe, antes até de rodar a migration, no IMSCAL, qual tipo de relacionamento a gente vai ter? O usuário ele vai ter um treino, tá? Então vai ser uma relação aqui de has one, né? Porque eu vou ter um usuário, tem um treino, porque ele só vai ter um treino ativo no momento, né? Ele está seguindo um treino que tem uma data de começar e uma data de terminar. Então vai ser um relacionamento de has one aqui. E entre o treino e o exercício é um relacionamento do tipo has many. Por quê? Um treino pode ter muitos exercícios. Tudo bem? Um treino pode ter muitos exercícios. Então, para quem sabe banco de dados, essa é a nomenclatura que a gente usa. Isso não está refletido nas nossas migrations, porque no banco a gente só precisa das referências de ID. A gente vai definir isso a nível lógico quando a gente for criar os nossos esquemas do Ecto. Não os esquemas do GraphQL, os esquemas do Ecto. Tudo bem? Então, agora sim a gente pode voltar no nosso terminal, dar um mix ecto.migrate para criar essas tabelas no nosso banco de dados. Está aí, tabelas criadas. Então, deixa eu até voltar no nosso roteiro para lembrar
o que a gente já criou os treinos no banco, né? E criou os exercícios no banco. Agora a gente vai ter que criar as associações entre as entidades, né? E validar se essas associações estão feitas, se está tudo funcionando para a gente poder prosseguir. Então, lembrando que quando a gente cria uma migration, a gente viu isso na aula 2, no nosso dia 2, quando a gente cria uma migration, a gente está apenas criando essas estruturas no banco de dados, corretamente, certo? Mas a gente não está criando modelo lógico para inserir essas entidades, para a gente manipular essas entidades, fazer validação de dados, porque isso é através do Ecto, isso é através do nosso Ecto Schema e através do Changeset. A gente já viu isso na aula 2, mas a gente, como eu sempre falo, a gente sempre vai recapitulando, sempre vai voltando nos conceitos, e é nesse sentido que a gente vai prosseguir agora, tudo bem? Então, no nosso código, a gente pode fechar as migrations, pode fechar o mix, pode fechar esse root. Vamos até colapsar tudo de volta aqui para ficar mais fácil de navegar para vocês acompanharem. E agora aqui em lib, o Abanex, só na raiz aqui o Abanex, da mesma forma que a gente tem o user, né? A gente não tem o user aqui, ó. Vou até copiar ele aqui, vou dar um Ctrl C no user, vou criar um novo arquivo chamado training.ex, tá? E vamos colar. Aí, vamos fazer as modificações que a gente precisa, obviamente. Então, a gente está agora em wabanex.training. Então, o nome do nosso esquema aqui é training, né? É o nome trainings, né? É o nome da nossa tabela, né? Trainings, beleza. Esses fields, vamos deixar em branco por enquanto, que a gente vai mudar eles, tá? E esse primary key a gente pode deixar, lembrando que a gente está definindo a chave primária, é um UUID aqui, e que ela é gerada automaticamente para a gente, através aqui do através do auto generate true aqui. E aí nesse sentido que a gente vai continuar. Beleza? Então, a gente vai ter um esquema training, a gente tem que refletir os campos que a gente vai utilizar. Então a gente vai fazer um field endDate do tipo date. A gente vai ter um field startDate do tipo date. A gente vai ter um belongs to user. O que é esse belongs to user? O treino na nossa tabela aqui não pertence ao usuário, aqui na hierarquia, ela não é uma entidade filha de usuário. Por isso a gente define lá no Ecto agora esse belongs to espaço user, que é o nome da tabela, e qual é o nome do módulo, que no caso aqui é user. Tanto que, para usar user aqui, eu vou ter que fazer aqui em cima um alias, o abanex.user. Beleza? Aí eu posso usar user direto aqui. E lembrando, o treino tem um has1 com user, mas ele tem um has_many com exercício, porque eu tenho vários exercícios. Então a gente já vai colocar aqui um has_many exercise. A gente ainda não tem esse exercise criado, a gente vai criar, mas já vamos até colocar ele aqui no alias. Ó, e a gente vai fazer um múltiplo alias aqui, exercise. Para fazer o alias em uma linha só, com esse ponto e com as chaves. E agora eu posso fazer o alias na mesma linha. Então, ele pertence ao usuário e tem vários exercícios. E os campos são só endDate, startDate, endDate e startDate mesmo, porque o ID é autogerado para a gente. Mas, importante a gente saber que, como a gente vai ter uma chave estrangeira, a gente vai ter o user ID por causa do belongs to aqui, da mesma forma que a gente define que a chave primária é um binary ID, a gente também tem que definir aqui que a chave estrangeira é um binary ID. Então a gente vai digitar @foreign key type binary ID. Dessa forma a gente define o tipo da chave estrangeira também nesse esquema aqui. Beleza? Agora beleza. O changeset, vamos ver o que faz sentido aqui a gente mudar. O módulo fica... e agora a gente tem que mudar aqui o cache dos parâmetros, né? Então a gente vai colocar aqui nos fields o endDate, o startDate e o user ID como campos obrigatórios que eu preciso receber aqui. Então agora o field está correto. Não preciso fazer esses validate lengths aqui nenhum, nem formato. A data, o próprio banco pode definir para a gente, mas se você quiser colocar uma validação de data, você pode inserir também, não tem problema.
Na verdade mesmo, eu estou falando que você poderia colocar uma validação de data, mas nem faz muito sentido, porque se não for uma data válida, nem vai fazer o cast, então o próprio cast já vai se encarregar de ver se a data é válida ou não. Só que uma coisa que a gente tem que pensar no nosso exemplo aqui é que a forma como a gente pensou o nosso banco de dados, para ficar mais simplificado, a gente só vai criar exercícios no momento que a gente cria um treino. A gente não vai criar exercícios separadamente. Por que a gente não vai criar um exercício separadamente? Porque como eu estou pensando essa aplicação, o protocolo e as repetições é uma característica específica de um exercício para aquele treino. Eu posso estar num treino de hipertrofia, que o protocolo e as repetições vão ser várias, ou eu posso estar num treino de resistência física, que o protocolo vai ser outro e a repetição vai ser outra, mesmo que eu esteja com o exercício com o mesmo nome e com o mesmo vídeo do YouTube. Então, a forma como eu pensei o banco de dados para ficar mais prática é assim. A gente só vai criar exercício quando a gente cria treino. Dado isso, sempre que eu fizer o casting aqui, as validações do treino, eu também vou ter que fazer os mesmos caches e as validações do exercício, porque os exercícios vão ser inseridos junto com o treino. De novo, os exercícios vão ser inseridos junto com o treino. Então, por isso, eu vou colocar uma nova função aqui para a gente, que é nova no Ecto, nova para vocês, que é o cast associa aqui. E eu vou passar exercises. Dessa forma, depois de eu fazer toda a validação e casting dos dados do treino, eu vou fazer todas as validações e casting dos exercícios também. Perceba que aqui está no plural, tá? Porque pode ser uma lista de exercícios, tá? Então, quando a gente chegar nesse cast associa, todo o change set e todo o casting do exercício vai ser feito também. Só que para isso, o exercício também precisa ter o seu esquema definido, que a gente até definiu que a gente vai ter um módulo exercise. Então, o change set do exercise vai ser invocado automaticamente para a gente através do cast associa aqui. Então, agora a gente tem que mover para criar o exercise, o nosso módulo exercise, um ecto esquema, para os exercícios propriamente ditos. Bora criar o exercício, então. Então, da mesma forma que a gente também criou o training aqui, a gente pode copiar. E não se preocupe por enquanto ele está grifadinho aqui, é porque a gente não tem o exercise criado ainda. Mas vamos agora criar um novo arquivo, exercise.ex, cola aqui, muda o nome para exercise, e de novo a gente vai o quê? Adaptar agora o exemplo para tudo que a gente precisa para o exercício. Então a tabela vai ser exercises, né? E os campos aí sim vão mudar bastante. Então a gente vai ter um field name do tipo string, a gente vai ter um field protocol description do tipo string, a gente vai ter um outro campo, um outro field repetitions do tipo string, a gente vai ter um campo YouTube, vídeo URL. URL não é difícil falar no inglês, né? A gente aqui na Rocket, todo mundo tenta ficar falando inglês bonito, eu tento também, mas às vezes falha. Então a gente tem a URL do YouTube, beleza, e agora a gente não tem nenhum has many, mas a gente tem um belongs to training, porque o exercício pertence ao treino. Então, training aqui também, a gente vai ter que ter um alias de training. Beleza. Agora, aqui embaixo, o changeset muda um pouquinho. Dessa vez, ele vai mudar um pouquinho. Por que ele vai mudar um pouquinho? Como a gente só vai usar esse esquema e esse changeset aqui, a gente não vai usar diretamente, a gente só vai usar a partir do cast associa aqui, o cast associa não manda só os parâmetros, mas ele já manda uma struct por default para a gente também, que é uma struct, nesse caso, como não vai ter, é só na criação, ele já manda uma struct vazia para a gente para trabalhar automaticamente. Então, dessa vez, ao invés de a gente ter um module aqui, a gente vai começar de um exercise e a gente vai receber esse exercise através do changeset, que vai vir automaticamente daqui do cast associa para a gente. Tanto os parâmetros como segundo argumento e o exercise como primeiro argumento. Então, a gente vai ter o cast, o validate required, não precisa ter uma unique constraint, não precisa ter esse cast associa também,
E se você quiser acrescentar alguma validação de tamanho, de protocolo aqui, qualquer coisa, você pode adicionar também. Eu acho que não é necessário nesse exemplo. Mas vocês já sabem ir lá na documentação também do ActoSchema, ver as validações que existem e adicionar aqui também. Só que no nosso caso, a gente pode ser mais direto. Beleza? A gente pode ir avançando com mais fluidez, já que essa parte do banco a gente já gastou um tempo, a gente já trabalhou nessa parte, não é muita novidade para ninguém. Beleza? Tudo bem. Agora, na verdade, de novo, eu até travei aqui porque está vazando aqui um áudio. Está vazando um áudio aqui durante que eu estou gravando, já é a segunda vez que esse áudio vaza. Eu acho que tem alguma coisa aberta aqui no meu computador que eu não estou vendo, que eu estou esbarrando o teclado aqui. Então, vou até dar uma pausa aqui e fechar, pera aí. Beleza, já fechei o que tinha para fechar aqui. Agora vamos seguindo. E agora vamos lá. O que a gente vai fazer? Quando a gente criou o usuário, a gente não fez um contexto para o usuário, para criar o usuário de forma mais fácil, para fazer o meio de campo entre os changeset e o repo aqui e criar o usuário. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa agora para o treinamento também. Então, de novo, a gente pode até... Não, dessa vez eu nem vou copiar porque é tão curtinho. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Wabanex, vamos criar uma nova pasta chamada Trainings, agora a gente está no contexto de Trainings, e dentro de Trainings vamos criar o arquivo create.ex. Então agora a gente vai ter o módulo, def module, wabanex.trainings.create. Beleza? A gente já vai fazer um alias aqui, que a gente vai precisar do Wabanex, a gente vai precisar dos módulos repo e do módulo training. E agora a gente vai fazer a nossa função call. A função call vai receber os parâmetros do treino e a gente vai pegar esses parâmetros, criar de novo um training.changeset e por fim repo.insert. Se você tiver alguma dúvida nessa parte, relembre o código da aula 2, volte lá na aula 2 que eu explico tudo isso com mais calma. Dessa vez a gente está sendo mais fluido, a gente está sendo mais dinâmico aqui para não gastar muito tempo. Mas lembrando que você pode voltar lá na aula 2, tem a gravação para acompanhar, tá? Então, para a gente poder avançar, porque ainda tem mais código para a gente fazer, beleza? Até aí, nenhuma novidade. Agora que a gente já está pronto para o banco, a gente pode ir para o GraphQL. Eu não vou inserir o treino aqui na mão através do EX no nosso banco, porque a gente já fez isso para o usuário. De novo, você já sabe como fazer. Basta você criar um map com os parâmetros. Dessa vez você vai precisar tanto passar os parâmetros do treino, quanto o treino vai ter que ter uma lista de maps dos exercícios, né? Porque o treino espera que existam exercícios. Então você teria uma estrutura do tipo assim, ó. Na verdade, eu falei que não, mas vamos criar para ficar mais claro para vocês. Então vamos fazer assim, ó. Vou no ix-smix. Deixa eu fazer um alias, o wabanex.repo aqui. E vou fazer um alias... Na verdade, eu nem precisava desse wabanex.repo, porque o único módulo que eu vou usar é esse cara aqui, né? Então, a gente pode fazer um alias dele, na verdade. Então, vamos fazer assim, ó. Alias, wabanex trainings create. E vou chamar isso aqui de training create. Aqui, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Vamos criar uns parâmetros aqui, ó. Que vai ser um map. Aí lembrando, o que o treino tem? O treino tem um start date. A data tem que ser no formato mês, quer dizer, ano, mês, dia. Então, ó, 2021, 22, na verdade, mês, né? 06, 22. Um end date. Então, vou criar aqui, ó, um end date. 2021, 06. Na verdade, 07 agora, que eu quero que passe um mês. 22. Tá? E os exercícios, né? Então, exercises. Aí agora vai ser uma lista. Então, uma lista, olha só, uma lista de exercícios e um map que representa cada um dos exercícios. Lembrando que o exercício tem um nome. Então, por exemplo, sei lá, tríceps banco. O exercício também tem um YouTube, vídeo, URL. Vou pôr qualquer coisa aqui, tá? www.google.com, só para ser rápido. Um protocolo. Vou pôr aqui regular, que é o protocolo padrão, vamos dizer assim. Repetitions. Aí vou pôr, sei lá, 3
x12. E tem mais algum campo no exercício? Deixa eu lembrar aqui, eu acho que não. Nome, protocol description, repetitions, YouTube video URL. Então, na verdade, não é só... eu coloquei só protocol, é protocol description que eu defini. E vou criar mais um exercício, ó, vou copiar esse aqui. Opa, calma aí, não emociona. Deixa eu deletar esse 0. Vou colocar uma vírgula ainda dentro da lista, vou colar e vou mudar agora o segundo exercício para ser, sei lá, tríceps, corda. Então tá aí, ó. Então eu tenho um mapa com uma data de fim, uma data de início e uma lista de exercícios. Esse é o treino. Então eu vou pegar esses parâmetros e vou passar, e na verdade eu vou só chamar, deixa eu limpar a tela aqui, não, deixa a tela aí, vou chamar só training create.call, passando esses parâmetros. Deixa eu ver o que eu fiz. No field end date. Tá. Deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado. Eu acho que às vezes no copiar e colar do exercício... Ah, sim, olha só. O exercício mudou, faltou eu mudar aqui o fields. Problema do copy-paste, né? Então vamos mudar aqui. Na verdade, os fields aqui no exercício são nome, protocol description, ainda bem que a gente testou antes, description, repetitions e YouTube video URL. Beleza? Beleza. Então, ó, vamos dar um recompile aqui agora. Recompilamos, vamos tentar de novo. Beleza, agora deu pelo menos a gente teve um change set. Vamos ver os erros aqui, ó. User ID can be blank. Óbvio, porque para criar um treino eu preciso passar o User ID também. Então, ó, vou até voltar aqui na web, vamos copiar o ID. Ah, eu já limpei aqui, né? Então, deixa eu criar um outro usuário aqui, ó. Vou criar o Rafael3. Ó, vamos criar aqui. Ah, o servidor não está de pé. Então, Mix Phoenix Server, vamos subir o servidor. Beleza. Criar outro usuário. Pega o ID dele. Tá. Vamos lá no terminal. Vou mudar os meus parâmetros aqui para também ter o User ID. Então, vou colocar aqui, ó, no final, depois da lista, User ID, 2 pontos, colei. Então, tá. Agora acredito que eu tenho todos os parâmetros. Vou mandar criar. Tá aí, ok, treino criado com end date, start date, ID, inserted at, updated at, User ID e os exercícios que foram criados, com as associações já feitas aqui. Não se preocupe com esse association not loaded aqui, association not loaded, não se preocupe com isso, tá? A gente ainda vai entender um pouco sobre isso. É importante a gente saber que isso tudo está funcionando, tudo bem? O que são essas association not loaded aqui? Só para te explicar um pouco. Vou até limpar a tela. Se a gente fizer, por exemplo, assim, ó, alias wabanex.repo e alias wabanex.user. Agora eu vou fazer assim, ó, repo.all para ter todos os usuários. Eu vou fazer assim, ó, user. Olha só, o banco seleciona para mim os usuários, tá vendo? Todos os usuários cadastrados, o Rafael e o Rafael3, que foi os que a gente criou juntos ali no GraphQL. Mas, primeiro, olha só, aqui ó, o banco não está trazendo nenhum treino, tá vendo? O Rafael3, a gente acabou de cadastrar um treino para ele, mas por que não está mostrando nenhum treino para o Rafael3? Porque a gente não criou essa associação no usuário também. Então a gente vai ter que vir aqui no nosso código, no usuário, e da mesma forma que o exercício pertence ao training e o training tem um belongs to user e has main exercise, para o usuário faltou a gente definir isso também, né? O usuário ele tem que ter um treino. Então a gente tem que vir aqui no usuário e fazer assim, ó, has one training. E agora vamos fazer um alias wabanex.training. Tá, agora se a gente recompilar, recompilando no código, deixa eu limpar a tela e executar de novo. Agora sim, ó, olha só a diferença. Agora já apareceu um campo training aqui, mas ó, association is not loaded, association is not loaded. O que é isso? O Ecto ele trabalha com uma abordagem lazy, que a gente chama na programação, uma abordagem preguiçosa. Por que disso? Eu não quero fazer queries desnecessários, acessos desnecessários no banco de dados quando eu não preciso. Imagina que eu estou construindo uma tela que é só informação de usuário. Eu só quero mostrar o nome do usuário, só o e-mail,
idade, etc. Mas nessa tela eu não estou me importando com os treinos. Faz sentido eu carregar do banco de dados informações de treinos também? Não faz sentido nenhum, certo? Por isso, quando a gente quer carregar a partir de uma entidade pai as entidades filhas, existe a função chamada hippo.preload. Essa função hippo.preload a gente fala para o Ecto. Carrega a entidade pai, mas carrega a entidade filha também. Mas quais filhas? A gente passa uma lista de filhas, porque uma entidade pai pode ter N entidades filhas. Então a gente passa uma lista de quais eu quero carregar. Então, por exemplo, vou passar aqui uma lista só com o Atom Training e dar Enter. Olha só, agora para o Rafael 3 aqui, já foi carregado no Training o treino. Tá vendo? Mas olha que interessante. Também não foi carregado o exercício porque eu não pedi para o exercício ser carregado também. Beleza? Por isso que o exercício não foi carregado. De novo, uma abordagem lazy, só carrega o que a gente pede mesmo. Porque, olha, agora eu tive 2 selects. Antes, eu tive um select só. Tudo bem? Então, o Ecto é esperto nesse sentido de só carregar o que a gente precisa. Beleza? Então, criação do treino a nível de banco está funcionando. A gente pode finalmente descer para o GraphQL agora. Mas antes, deixa eu até voltar no nosso roteiro. Então, a gente criou a associação das entidades também. E agora a gente vai ter que criar uma mutation para criar os treinos no nosso banco de dados através do GraphQL. Claro, depois a gente vai ter que alterar também a query do usuário para ela devolver o treino atual daquele usuário. Mas isso, como essa aula já está não ficando tão pequenininha assim, e eu não gosto de dar muito conteúdo numa aula só, para que vocês possam focar bem e a gente ir num baby step, né, num step by step aqui na aula, é melhor essa parte de a gente modificar a query de usuários no nosso último dia, junto com a parte de testes, que vai ser uma parte um pouco mais rápida, para dar a base para vocês como testar. Então, agora a gente faz essa mutation para criar os treinos e na próxima aula a gente finaliza a lógica do GraphQL fazendo a query para devolver o treino atual do usuário. Tudo bem? Beleza. Então, no GraphQL a gente também vai ter que replicar essa estrutura. A gente vai ter que criar exercícios e treinos, onde, de novo, um treino vai ter vários exercícios, uma lista de exercícios, e isso vai estar refletido no GraphQL também. A gente pode até fechar tudo isso aqui. Agora a gente vai até colapsar o Abanex, que agora a gente vai para o contexto web. E da mesma forma que aqui em Schema Types a gente tinha o User, a gente vai ter agora um Schema Types, aqui dentro de Types, a gente vai ter um novo arquivo chamado exercise.ex. Eu copiei aqui o usuário, vou colar o exercise, vamos mudar aqui o final para exercise. Esse import types UID a gente não precisa ter. Na verdade, se a gente tiver vários imports de um mesmo tipo em vários arquivos, o próprio Absinthe vai reclamar. Por quê? Porque um tipo só precisa ser definido uma vez e todo o GraphQL pode utilizar aquele tipo. Só que onde a gente centraliza isso tudo? A gente vai centralizar lá no root. A gente não tem um tipo root. Então, todos esses tipos que são comuns ou que são usados em geral, a gente leva para lá. Então, deixa no user aqui por enquanto, porque a gente vai ter que copiar lá para o root depois, mas do exercise eu vou até deletar. A gente vai ter um logic exercise representation. E agora a gente vai ter um objeto exercise e os campos dele. Então a gente vai ter um ID, a gente vai ter um nome, a gente vai ter um YouTube, vídeo URL, beleza? A gente vai ter uma descrição do protocolo, né? Então a gente vai ter um protocol description e a gente vai ter também um outro campo que é os repetitions. Beleza, esse é o objeto exercício, mas para criar um exercício, então create exercise input, o que a gente vai ter? A gente vai ter esses campos aqui, né? Vamos copiar e colar aqui, mas a gente lima alguns. Por exemplo, o ID para criar a gente não tem, beleza? Mas todos os outros a gente tem. E se você quiser criar descrições, igual a gente tinha no usuário, fique à vontade para inserir as descrições também. De novo, vou ir mais direto.
mas aí você leve como próximo nível e fazendo os ajustes que você acha necessário aí, refinando todo o conteúdo. Mas para criar um exercício, a gente precisa desses campos aqui: nome, URL do vídeo, descrição do protocolo e repetições. Esse é o exercício. Agora a gente pode mover para o tipo treino. Então, copia o exercise aqui. De novo, em schema types, vamos criar um novo arquivo chamado training.ex. Vamos colar o exercise. Agora a gente vai ter aqui um training, logic training representation. O nosso objeto é o training. E o que o treino tem? Ele tem um ID, ele tem um start date, que é uma string, ele tem um end date, que é uma string, e agora ele vai ter um campo, vai ser um field aqui, exercises, porque um treino tem exercícios. Então ele vai ter uma list of, é assim que a gente define uma lista no GraphQL aqui no Absinthe, list of, tá? E o nome do tipo, exercise. Só que aí sim, para eu usar o exercise aqui sim eu vou fazer um import types, o abanex.schema.types.exercise, né? Que é onde o exercício foi criado, esse módulo aqui, né? Esse é o exercício, então é esse módulo que tem que estar aqui. Ah, é o Abanex Web, né? Foi bom copiar e colar porque eu tinha escrito errado. Beleza, então treino, ID, start date, end date e uma lista de exercícios. E para criar um treino, então create training input, eu vou ter, não são esses campos, porque o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, na verdade, ao invés de ID, eu vou ter um user ID, lembrando que para criar um treino eu preciso de um user ID. Eu vou ter um start date, vou ter um end date, só que ao invés de eu ter um list of exercise aqui, na verdade eu vou ter um list of exercise input, né? Porque essa aqui é a entrada de dados para criar um exercício. Então, para criar um treino, eu vou ter que ter uma lista de inputs do exercício, tá bom? Bem intuitivo, nenhuma novidade aqui, mas se ficou uma dúvida, manda lá no nosso Discord que eu vou tentar te explicar, o João vai tentar também, a gente vai tentar elucidar esses pontos aí, beleza? Mas, tá. Então, agora, os principais tipos, na verdade, os tipos que a gente precisa, a gente já criou, a gente pode finalmente agora fazer o quê? Criar o nosso resolver, né? E também importar isso tudo lá no root para utilizar finalmente. Então, vamos lá, vamos criar o nosso resolver. A gente tinha aqui resolvers user, vou copiar o resolvers user, e a gente vai ter agora um novo resolver chamado trainings. Na verdade, training só. Vamos seguir o padrão que a gente estava seguindo antes. Training. Beleza. Colo aqui o do user. Agora eu vou ter um resolver training, que vai ter só o create, tá? E para criar o usuário, a gente já tem um módulo. Na verdade, usuário não. Training, que é o Abanex trainings.create, tá? E o resto continua exatamente igual. Finalmente, então, a gente pode ir para o nosso arquivo root. Lembrando que ele centraliza tudo como se fosse um arquivo de rotas, né? Ele centraliza tudo para a gente. A gente já tem um import types user aqui. A gente vai ter que ter agora um import types. O Abanex. Na verdade, ó, como a gente repete aqui o Abanex schema types, vamos fazer um alias disso? Vou fazer um alias aqui, ó. O Abanex web. Schema.types, e aqui eu vou só usar types.user, e agora eu vou fazer aqui types.training, tá? E como eu te disse, o UUID tem que estar definido em um lugar só. Então a gente vai tirar esse import types custom UUID 4 aqui do usuário, e no nosso root a gente vai trazer ele para cá também. Então a gente vai ter um import aqui, types custom UUID 4. Então a centralização daquilo que é comum para o root aqui fica aqui dentro para a gente não repetir esse UUID e não ter um erro no GraphQL. Beleza? Beleza. Então agora, finalmente, a gente pode ir no nosso root mutation. Da mesma forma que a gente tinha um field que era o create user, a gente vai criar um novo field que vai ser o create training. Ele vai devolver um training. E qual que é o argumento de entrada? É um create
training input. O resolver, falta fazer um alias, igual tem o alias aqui, ó, do Abanex Resolvers User, eu vou fazer um alias do Abanex Resolver Training as Training Resolver. E aqui embaixo eu mudo para Training Resolver Create. Aqui, como a gente repete, ó, esse user e training, a gente também poderia fazer um alias, o Abanex Web.Resolvers, e só usar aqui Resolvers User e Resolvers Training. Tudo bem? Vamos até centralizar esses alias curtinhos aqui em cima, para eles ficarem juntos aqui, do mesmo tipo, separadinhos, mais organizada a nossa aplicação. Beleza, beleza. Se eu fiz tudo certo, primeiro, nosso servidor tem que compilar certinho, vamos tentar compilar de novo. Subir ele de novo, que ele vai compilar automaticamente, né? Ó, aparentemente eu já fiz alguma coisa errada, ó. Em training 18, exercise input is not defined. Copiei errado. Então, olha só, aqui não é exercise input, é create exercise input, né? Eu que digitei errado mesmo. Então, vamos tentar de novo. Aparentemente está funcionando. Podemos testar, finalmente. Então, da mesma forma que a gente criou o treino no terminal no EX, vamos tentar criar pelo GraphQL agora. Então, ó, vou até dar um F5 aqui. Aqui em Docs, vamos ver se a gente já vê a mutation nova. Então, aqui, ó, em root mutation, tá aqui, ó, create training, ela apareceu aqui pra gente, então a gente já pode até tentar usar. Vamos mudar, vamos até começar do zero aqui, ó. Na verdade, deixa eu criar um outro usuário aqui, só pra gente copiar o user ID, já que tá na nossa mão aqui rapidinho. Ó, vou copiar esse user ID que a gente vai precisar dele. Copiei aqui. Beleza, agora vamos começar uma mutation do zero aqui, com o nome create training, tá? Ela vai ter um input, que vai ser um create training input. Vou dar um enter, porque esse input vai ser grandinho, né? Esse input vai ser bem grandinho. Então, ó, create training input, o que ele tem? Ele tem um end date. Então, 2021, 07, 10, por exemplo. Vai ter um start date, que vai ser 2021, 06, sei lá, 23. Vai ter um user ID, que eu copiei ali, né? Então tá aqui o user ID. E vai ter um exercises agora. Só que exercises, olha só, também é um exercise input. Tá vendo aqui? Também é um exercise input, tá? Com esses campos. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma nova chave. Na verdade, uma lista aqui, né? Então, vou dar enter com os dados do exercício. Então, o primeiro exercício, nome, sei lá, de novo, tríceps, banco, YouTube Video URL, www.google.com, sei lá, repetitions, vai ser 3x15 e protocol description, vou colocar assim, sei lá, drop 7. Beleza, já temos um exercício, vou pôr uma vírgula, vou copiar esse exercício, colar aqui, opa, apertei Ctrl S aqui de mania, tríceps, corda, igual eu fiz no terminal, agora vai ser um 4 de 8 e o protocol description vai ser regular. Beleza, então já temos dois exercícios e agora a gente tem que ver o que a gente quer do training, né? O que a gente quer que ele retorna pra gente. Então eu vou querer que o treino retorna pra gente o ID do treino, né? E os exercícios, tá? Só que os exercícios também é uma lista, né? Tá vendo que ele também tem que selecionar os fields? Então também vou ter que pôr chave. O GraphQL é meio chatinho, meio burocrático, mas dá essa segurança pra gente. E dos exercícios eu vou querer também um ID e um nome. Beleza? É isso que eu vou querer, tá? Acredito eu que está tudo certo. Acredito eu. Ó, é muito chatinho. Use o autocomplete que o GraphQL iterativo te dá. Não tente escrevendo tudo, que é muito fácil você se perder em abre chave e fecha chave. Porque é muita chave, muito parênteses, muita coisinha. Então vá usando o autocomplete para ficar mais fácil. A questão é, se eu der play, tá aí, exercício
criado no GraphQL, ó, inserido tudo aqui no banco, inserido o treino, inserido os exercícios, tudo certinho pra gente, beleza? Então, foi criado no banco, ó, tá aqui os IDs, evidenciando os IDs que isso foi criado, então está funcionando, beleza, tá? Vamos tirar uma data aqui, que é um campo obrigatório, tá aí um erro. Agora, como eu tenho uma estrutura aninhada, esse erro é um pouco mais difícil de ser lido, tá vendo? Porque tem essa estrutura toda aninhada, mas tá funcionando também belezinha a criação de treinos pelo GraphQL. Então, finalmente terminamos a mutation para criar treinos. Posso até voltar aqui, estou aqui. Então, o que a gente viu nessa aula? Que foi muita coisa. A gente viu como a gente criou, na verdade, as nossas migrations para a gente ter exercícios e treinos no banco. A gente viu o uso de referências aqui para a gente ter os relacionamentos no nosso banco de dados de entidades pais com entidades filhas, né? A gente criou, a nível de lógica de negócios, o nosso treino através do módulo Create com os ectoesquemas do treino e também do exercício, tá? A gente, no GraphQL, criamos a representação do exercício, criamos a representação do treino, adicionamos no root, vimos que a gente tem que agregar os tipos comuns aqui no root, por isso que o UID veio aqui para o root, tá? Aí criamos de novo o resolver para fazer o meio de campo entre o GraphQL e minha lógica de negócios, criamos a nova mutation aqui no field. O esquema não precisa mudar, por quê? Porque como eu centralizo tudo no root, o esquema só faz o import types root aqui, e por isso que ele já consegue mudar as mutations e as carries. O esquema sempre vai ficar bonitinho dessa forma, importando dos submódulos o que a gente precisa. Então, isso foi o que você aprendeu e, como sempre, vamos comemorar, porque foi muita coisa que a gente viu novamente, beleza? Na aula de amanhã, a gente termina alterando o usuário para devolver os dados do treino através do GraphQL e também testando a nossa aplicação, entendendo como escrever testes no Elixir, e vocês vão ver que é uma delicinha, muito fácil criar teste no Elixir também, muito legal. Breve aviso sobre o Ignite. Você está vendo que no decorrer da semana a gente está aprofundando o nosso conhecimento, a gente está conhecendo o GraphQL e um pouco mais do Elixir, só que o Elixir em si, existe uma vastidão de conhecimento que a gente pode aplicar. A gente tem a lado de concorrência e paralelismo do Elixir, tem o Phoenix para APIs JSON, REST, que não é o foco que a gente está dando nesse curso. Nesse curso não, nessa NLW, mas é o foco do mercado, tá? A gente trouxe o GraphQL porque foi um pedido da comunidade, mas tem muito conteúdo do Elixir ainda para ser aprendido e é um mercado muito promissor em crescimento aqui no Brasil. Então, se você tiver interesse em participar do Ignite e me dar esse prazer de ser minha aluna ou meu aluno para aprender ainda mais sobre Elixir e dar o próximo nível, eu só vou te dizer para você ficar ligado aí nos e-mails, nas comunicações que você vai receber até o final da NLW para saber como fazer parte do Ignite e levar o seu conhecimento no Elixir e também a sua carreira como programador ou programadora para o próximo nível, então fica ligado. Beleza. Código para participar do desafio. O código desse desafio vai ser #Legacy. Legacy é legado em inglês. E é sobre isso, a gente quer deixar um legado no mundo através do nosso código, a gente quer transformar a vida de vocês através do ensino da programação, podendo transformar vidas, te dando novas oportunidades de carreira. Essa é a nossa missão, deixar um legado por aqui e espero que esse legado esteja impactando vocês, tudo bem? Lembra de participar da comunidade para tirar suas dúvidas, o João está destruindo lá, ajudando todo mundo, então tem dúvida? Manda lá no canal da aula e interaja com a galera lá também, que a comunidade está muito legal, todo mundo se ajudando, está muito legal de ver. E também não deixe de deixar o seu feedback sobre essa aula. Se você gostou dessa aula ou não, acha que eu posso melhorar alguma coisa, deixe seu feedback, a gente sempre quer melhorar, a gente sempre quer trazer um conteúdo no próximo nível, então é muito legal ouvir isso de vocês também.
Eu trouxe esse aviso aqui, mas depois eu vou até pedir o pessoal da Rocket para confirmar se dessa vez é assim também, porque toda NLW o conteúdo só fica disponível até domingo à meia-noite. Eu acho que dessa vez não vai mudar também. Então fique atento para revisar as aulas, revisar todos os vídeos, ver o que você quer até domingo meia-noite, porque é quando, se eu não me engano, o conteúdo fica disponível, mas eu vou confirmar também isso e trazer na última aula para vocês também. Beleza? Muito obrigado por ter vindo até aqui, muito obrigado vocês que estão participando da Twitch desse momento ao vivo, está sendo muito legal e está sendo uma experiência incrível para mim também poder ministrar, queria ficar em tela cheia, pronto, agora sim, poder trazer todo esse conteúdo e, como sempre, aprender muito no processo junto com vocês, tudo bem? Espero então vocês amanhã na última aula da Missão Elixir da NLW de número 6, edição Together. Valeu!